Fazer ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Fazer ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. O Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Faz parte do Pentateuco, também chamada de Torá ou Lei Sagrada dos Judeus. Lei não como nós concebemos hoje, mas como um projeto de vida. O Deuteronômio é uma revisão desse projeto de vida, visto como testamento de Moisés. Não é muito comum, mas acontece. Determinadas pessoas, antes de morrer, chamam um advogado para redigir todos os seus desejos, que nós chamamos de testamento. O Deuteronômio segue esta linha. É como se Moisés, que viveu em torno do ano 1200 a.C., tivesse reunido todo o povo de Israel que estava vivendo no século VIII a.C., pela última vez, para lembrar-lhe de tudo o que Deus tinha realizado. Esta história, apresentada em forma de 3 grandes discursos, seria o testamento de Moisés. As situações aludidas nos discursos refletem não tanto os problemas enfrentados pelo povo na saída do Egito e na travessia do deserto, mas as dificuldades do período de crise de fé e crise política que se deram desde antes da queda da Samaria, capital de Israel, Reino do Norte, até a queda de Jerusalém, capital de Judá, Reino do Sul, ou seja, o início do exílio do povo de Deus na Babilônia. A palavra Deuteronômio, na língua grega, significa segunda lei. Deuteros, segundo, nomos, lei. Este nome foi tirado do capítulo 17, versículo 18, onde está escrito: quando subir ao trono, fará escrever num livro uma cópia desta lei, segundo o original dos sacerdotes levitas. O nome deste livro em hebraico é Debarim, plural da palavra Dabar, que significa palavra. Ele recebe este nome por causa do que está escrito no capítulo 1, versículo 1, que diz: estas são palavras que Moisés falou a todo o Israel. Quem está com a Bíblia na mão pode abrir em 2 Reis, capítulo 22, versículos 8 a 14. Ouçamos. O sumo sacerdote Elcias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei na casa do Senhor. Elcias deu o livro a Safã, que também o leu. Então o secretário Safã foi à presença do rei e fez-lhe um relatório nestes termos: os teus servos conferiram o dinheiro que se achou na casa e entregaram-no aos mestres de obras da casa do Senhor. O escriba Safã informou o rei dizendo: o sacerdote Elcias me deu um livro. E Safã o leu para o rei. Ao ouvir as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas vestes. O rei ordenou então ao sacerdote Elcias, a Aicã, filho de Safã, a Acobor, filho de Miqueias, ao secretário Safã e a Asaías, ministro do rei, e de logo consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, a respeito das palavras do livro que foi encontrado. Com efeito, grande deve ser a ira do Senhor inflamada contra nós, porque nossos pais
não obedeceram às palavras deste livro, nem puseram em prática tudo o que foi prescrito. O sacerdote Hilcias, Aicã, Acobor, Safã e Asaías foram então ter com a profetisa Hulda. E aí então a profetisa Hulda, ao receber o livro, ela confirma que o livro é sagrado, é palavra de Deus. Este livro que Hilcias encontrou e entregou a Safã por ocasião das reformas religiosas e políticas do rei Josias é o primeiro esboço do Deuteronômio como o temos hoje. Ele deve ter sido escrito no Reino do Norte. Como esse livro foi parar no Templo de Jerusalém, provavelmente, na época da queda de Samaria pelos assírios, em 722, um grande número de israelitas do norte refugiou-se em Judá, levando com eles suas tradições, seus livros e, entre eles, esse primeiro esboço do Deuteronômio, que ficou muitos anos perdido por causa do péssimo governo do rei Manassés. Este texto constitui o núcleo central do Deuteronômio, que vai do capítulo 12 até o capítulo 26. Na reforma do rei Ezequias, que aconteceu por volta do ano 716 a.C., os escribas reeditaram, acrescentando outros textos e o transformando no livro da aliança, que são os capítulos de 5 até 28. Frei Carlos Mesters compara a Bíblia a uma colcha de retalhos de várias nuances e formas. Assim é o Deuteronômio. Ele possui retalhos da mesma cor, com motivos diferentes, costurados com a mesma linha, e depois da colcha pronta, veio alguém e colocou um barrado, como se fosse uma moldura, formando um só quadro. E depois, um outro alguém colocou um forro onde não se percebe as emendas. Os capítulos iniciais, de 1 a 4, e os capítulos finais, 29 a 34, são a moldura do livro. Esses capítulos dão uma visão geral do Deuteronômio na perspectiva de quem o montou. O miolo da colcha são os retalhos, ou seja, esse protótipo que foi perdido, onde foram acrescentados novos textos, novos retalhos. Nós ficamos por aqui hoje e deixo como tarefa para vocês lerem o livro 2 Reis, capítulo 17, versículos de 1 a 6, capítulo 18, versículos de 1 a 7, e depois o capítulo 20, versículo 21, até o versículo 9 do capítulo 21.